E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a CEMIG, uma excelente empresa. Será que é mesmo? Esse ano, em 2024, ela vai pagar praticamente 14% de dividendos. Serão os mais altos dividendos dos últimos 10 anos. Mas esses dividendos são sustentáveis ou é um ponto fora da curva? É uma boa empresa, bem administrada? Qual a situação econômica e financeira da empresa? Quais são os riscos? Eu vou conversar sobre esses assuntos nesse vídeo, ok? Meu nome é Igor Rolandim e o objetivo desse canal é um só: te ajudar a ganhar dinheiro. Mas como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Eu vou te fornecer informações que você não tem em nenhum canal do YouTube. Eu vou te passar informações que eu estudei e que eu gastei muitas horas de análise. Eu vou falar dos riscos, eu vou falar da situação financeira, eu vou falar do negócio, do business, ok? Você vai gostar demais. Existem vários vídeos no canal. Já dá um like aí, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo. E olha que gráfico bonito. E esse é o gráfico da CEMIG. E é o gráfico da CEMIG 4. Mas por que CEMIG 4? Simplesmente porque a CEMIG 4 tem mais liquidez. E a gente já aprende lá no início da carreira da gente, né, que quanto maior a liquidez, melhor. Se você tem duas ações, uma que são negociados mais de 118 milhões de reais por dia, e a outra apenas 3 milhões, vai na que negocia 118, que é muito mais fácil, é muito melhor, tem menos volatilidade, você vai conseguir entrar, vai conseguir sair com muito mais facilidade, né? A volatilidade da CEMIG está em torno de 27%. É uma volatilidade ok, assim, muito dentro do que se espera de uma ação de energia, de uma ação de utilities, tá? Então, assim, sem estresse em relação à volatilidade. O coeficiente beta da CEMIG é 0,83. Só para quem não se lembra do que se trata do beta, o beta é uma correlação que existe entre o preço da ação e o benchmark, que no caso é o Ibovespa. E o que significa esse 0,83? Significa o seguinte: a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa altere para cima ou para baixo, espera-se que a ação da CEMIG altere em 0,83. Ou seja, a ação da CEMIG é mais molerona, é mais tranquila, ela tem um beta baixo, né? Então espera-se que ela tenha uma volatilidade menor e que ela seja menos volátil, menos sujeitas às variações do Ibovespa. Isso é bom, isso é muito bom dentro de um todo, né? Você ter todas as ações moleironas não é bom. Você ter todas as ações bem agitadas também não é legal. Você tem que ter um blend, uma mistura, né? E a ação da CEMIG nos últimos 12 meses aumentou incríveis 42%. Para ser uma ação de utilities, isso é muita coisa, tá? Essa ação saiu de R$ 7,90, quase R$ 8,00, né? E foi para R$ 11,50 nos últimos 12 meses. Então, ou seja, é uma ação que paga bons dividendos e que nos últimos 12 meses teve uma valorização muito legal. E vamos começar a falar de dinheiro? E a CEMIG tem uma DRE bastante interessante, né? Resultados bem robustos, né? Esse é um recorte do DRE dela, abrangendo até o EBIT, que seria o resultado operacional, né? De 2020 a 2024. Então a gente percebe que é uma empresa bem robusta, que apresenta resultados bem relevantes, né? O resultado operacional, que equivale ao EBIT, está variando aí de 16,5 a 20,7. Agora, em 2024, eles tiveram aí um EBIT, um resultado operacional de 20 pontos percentuais, então é um resultado bem interessante. Sob outro aspecto, o resultado financeiro também da CEMIG ao longo dos anos, ele vem melhorando. Agora, no primeiro semestre de 2024, veja vocês, eles tiveram um resultado financeiro de apenas 62 milhões de reais negativos, então, ou seja, mostra aí um esforço bem relevante da companhia nesse sentido. Em relação ao lucro líquido, a empresa também, nos últimos 2 anos, 23 e 24, com margens bem relevantes, bem interessantes, um lucro líquido em torno de 15%, 15,6%, 15,4%. E isso, em parte, foi possibilitado pela questão do CMV, né? A CEMIG está com CMV decrescente. Se a gente avaliar
o CMV dos últimos anos, aí de 2020 para 2024, a gente percebe que o CMV vem diminuindo e isso é muito bom para a empresa. Sob o ponto de vista de resultado, é uma empresa com um resultado bem ok, bem interessante, mas em relação às contas patrimoniais, eu tenho algumas restrições. Vamos lá? E quem acompanha o canal já sabe que eu gosto de utilizar a metodologia da análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego o balanço patrimonial da empresa, eu pego todas as contas e faço uma reclassificação. Todas as contas do ativo e do passivo são separadas em 3 grandes contas, que seriam o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. A vantagem dessa metodologia é que ela elimina aquela análise dos indicadores fundamentalistas. Existe aí 2 centenas de indicadores. E a gente acaba se perdendo na avaliação desses indicadores. Então eu trabalho com 3 grandes indicadores, que seria o capital de giro, a necessidade e o saldo de tesouraria. Isso torna a avaliação muito mais simples. Mas, no caso da CEMIG, a avaliação é complexa. Quando a gente pega essa segregação, quando eu faço a reclassificação e crio a tabela, eu bato o olho nessa tabela, eu já fico assim, é um pouco confuso. Por quê? Porque os números oscilam muito, eles variam muito, hora tão positivo, hora tão negativo, a variação é muito grande, mostra que é uma empresa que ela tem uma conduta mais ativa, né? E essa tabela, ela não é muito explicativa. Então, por isso que eu gosto de começar a segregar, eu gosto de começar a derivar ao gráfico, né? E eu derivando o gráfico, eu fico na mesma situação. Se a tabela me trazia pouca informação, quando eu coloco no gráfico, eu vejo uma confusão de linhas, eu vejo que todas as linhas têm tendência negativa de 2020 a 2023 e de 23 a 24 algumas linhas têm a tendência positiva, mas assim, tá confuso a situação. E aí, por isso que eu começo a separar as linhas. Então, se trabalhar com todas as linhas está confuso, vamos fazer o seguinte, vamos separar. Eu vou trabalhar a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio isoladamente, depois eu trabalho o saldo de tesouraria e aí fica um pouquinho mais fácil. E aí eu separei agora, no próximo slide, eu vou trabalhar somente 2 contas, a conta de necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio. Quando a gente separa, né, tira o saldo de tesouraria e fica só com essas 2 contas, que é o capital de giro e a necessidade de capital de giro, já fica bem mais limpo, né? Olha que gráfico limpo. A gente percebe uma tendência das 2 retas, das 2 equações, tanto a equação de necessidade de capital de giro quanto de capital de giro próprio, todas 2 têm inclinação negativa de 2020 a 2023 e de 2023 a 2024 muda-se a inclinação. O que significa isso, né? Então vamos lá. É importante a gente perceber o seguinte, necessidade de capital de giro, quanto menor, melhor. Né? Então, vamos pegar a equação, a reta vermelha, que é a necessidade de capital de giro. Então, ela bateu lá praticamente menos R$1 milhão. Então, isso significa o quê? Que a empresa, até o final de 2023, tinha uma necessidade de capital de giro negativa. Isso significa o quê? Que os seus fornecedores estavam financiando a operação. Né? De 23 para 24, o capital de giro passa a ficar positivo em mais de R$1 bilhão. Então você mostra uma modificação de tendência, né? Por outro lado, você percebe o capital de giro agora de 23 para 24, ele começa a assumir uma inclinação positiva, mas a necessidade de capital de giro, ela cruzou a reta de capital de giro, né? E tem uma inclinação positiva superior à inclinação do capital de giro. Então isso é ruim, isso mostra o quê? Isso mostra que a empresa provavelmente está fazendo utilização de recursos de empréstimos de curto prazo para bancar as operações, suas necessidades corriqueiras cíclicas, as suas necessidades diárias, né? É o que eu posso avaliar até nesse momento, né? Eu percebo uma situação que ela vem se deteriorando, e em 2024 mudou-se a tendência, né? Mas aí eu preciso trabalhar um pouquinho mais esses dados, né? E aí a gente faz o quê? A gente pega a necessidade de capital de giro e começa a entender por que o capital de giro teve esse comportamento, em princípio, meio errático, né?
Olha aqui as contas. Em 2020 estava positivo quase 3 bi, em 2021 1 bi, em 2022 praticamente zerado, aqui ficou negativo em praticamente 1 bi, em 2024 ficou positivo 1 bi. É um comportamento muito errático, né? É um comportamento assim que não, ele é atípico. Normalmente quando você pega as empresas, você não percebe um comportamento desse tão errático, tão assim, você percebe tendências e que elas persistem no longo prazo. Agora, no caso da CEMIG, é uma empresa com guinadas bruscas, né? Só lembrando o seguinte, o estudo da necessidade de capital de giro são 2 blocos de conta, né? Esse primeiro bloco de conta aqui, que são as contas cíclicas do ativo, quanto menor, melhor, tá? Então, quanto menor for o contas a receber, melhor. Quanto menor for os tributos a recuperar, melhor, né? E por outro lado, as contas do passivo, né? Quanto maior forem essas contas aqui, melhor. Então, quanto mais dinheiro tiver com os fornecedores, né? Quanto mais dinheiro eu tiver que pagar para os fornecedores, melhor. Por quê? Significa que o fornecedor está financiando a minha operação, né? Esse que é o conceito. E no caso da CEMIG, a gente já percebe 2 grandes variações, né? A primeira variação, quando a gente avalia a conta de necessidade de capital de giro, a gente percebe que a conta outras obrigações, de 23 para 24, teve uma oscilação muito grande, saindo de 6,4 indo para 5,1. Aí a gente percebe esse número muito grande. Essa coluna aqui, que é a coluna de variação, né? Ela já denuncia isso, denuncia, olha aqui, ó, que houve uma variação, né, de 6,452 para 5,100, né, 80%. 5,100 é 80% de 6,400. Tem outras contas com outras variações também, percentualmente grandes, né? Por exemplo, obrigações trabalhistas, mas assim, em dinheiro, como não é muita coisa, eu deixei para lá. Eu foquei aqui em 2 contas. Uma delas é a conta obrigações e a outra eu vou avaliar daqui a pouquinho com vocês. Mas vamos voltar aqui na questão das outras obrigações. Você percebe que teve uma diminuição. E a gente já sabe que o ideal era o contrário, é que essa conta tivesse um saldo cada vez maior, né? Abrindo essa conta, a gente percebe que teve 2 grandes ofensores, né? Por que essa conta saiu de 6.400 e foi para 5,1 bi? Os 2 ofensores dividendos e juros sobre capital a pagar e PIS, PASEP, COFINS, que vai ser restituído aos consumidores, né? Isso aqui é um processo judicial, que a CEMIG está devolvendo isso aqui em crédito em conta, não tem o que se falar, né? É algo que é imposto, uma necessidade operacional. Agora, em relação ao juros de capital próprio, olha aqui, ela tinha 2,9 bilhões a pagar em dezembro de 23, agora tem 2,2 bilhões. Então, isso significa o quê? Que ela está pagando, ela aprovisionou o valor e realizou o pagamento. E quando ela paga isso, ela piora as suas contas patrimoniais, né? Isso é fato. Tanto que você percebe aqui que saiu esses 700 milhões, eles impactaram aqui, né? Impactaram na variação da necessidade de capital de giro de 23 para 24, né? Isso é inconteste. Outra conta também que a gente teve uma variação relevante foi outros ativos circulantes, né? Que a conta saiu de 3,6 e foi para 4,8. Essa aqui, esse bloco de cima, é importante a gente sempre lembrar que quanto menor, melhor. Só que a conta aumentou, então houve uma piora, né? E essa piora veio de quê? Veio principalmente dessa conta aqui de ativos classificados como mantidos para venda, né? Então ela fez aqui uma reclassificação e jogou uma série de ativos aqui nessa conta. São ativos que ela está vendendo, desmobilizando, me parece que são pequenas PCH, centrais de geração de energia, esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, a gente consegue entender o quê? Que houve uma depreciação da característica das contas de necessidade de capital de giro da CEMIG, tá? Isso é inconteste. A gente pode fazer essa mesma análise no capital de giro, né? E no capital de giro, a gente já percebe alguns pontos aqui que eu salientei de verdinho e de amarelo, né? Então, o que teve? Qual que é a situação? A gente tem uma conta também muito errática,
né? Você pega aqui que ela menos errática que na necessidade de capital de giro, né? Mas ela é errática, ela é uma conta que está sendo submetida a variações bruscas, né? Em 2020 ela tinha aqui 5,7 bilhões de capital de giro próprio, e esse capital de giro próprio ele veio diminuindo, né? Em 2021 foi para 2,2, 2022 se manteve, 2023 já virou negativo, 1,2 bi, então, ou seja, tem alguém financiando esse capital de giro próprio que não é as contas cíclicas, né? São provavelmente as contas erráticas, e eu vou mostrar isso mais para frente. O que são contas erráticas? É caixa, empréstimo, esse tipo de coisa. Então a conta de 2023, 1,2 bi negativo, e a conta de 2024, 500 milhões negativo. Então você mostra também um comportamento atípico, não é algo que você percebe normalmente nas empresas. Aqui no canal você tem um monte de avaliação, você pegar um balanço com essas características é muito improvável. Isso mostra que a empresa está se ajustando muito rapidamente a algum comando da diretoria, né? Então você teve aqui uma variação relevante nos lucros e prejuízos acumulados, né? Aqui, esse bloco amarelo aqui, ele é irrelevante, porque na verdade é o seguinte, as reservas de capital e reservas de lucro, elas diminuíram, mas na verdade elas incorporaram as reservas de capital, tá? Então aqui, essas duas contas diminuíram e essa conta daqui aumentou, então o efeito é zero, né? E a gente percebe também a questão dos empréstimos e financiamentos. A gente percebe que os empréstimos e financiamentos, eles aqui diminuíram, os empréstimos de longo prazo, né? E as outras obrigações também diminuíram. Então a gente percebe o quê? Uma depreciação muito forte do capital de giro da CEMIG, né? E isso é impactado, ao meu ver, por duas variáveis relevantes, que são os grandes investimentos que a companhia está fazendo, né? Agora nesses últimos anos, e o pagamento relevante de dividendos e juros de capital que ela tem feito. E finalizada a análise de necessidade de capital de giro e capital de giro próprio, vamos partir para o saldo de tesouraria. E aqui a gente já percebe algo que é muito interessante. Você percebe o quê? Que é uma empresa que em 2020 tinha um saldo de tesouraria de 3 bi e hoje tem um saldo negativo de quase 2 bi, né? O que é saldo de tesouraria, gente? Saldo de tesouraria é a diferença entre o dinheiro que ela tem no caixa, as aplicações de curto prazo que ela tem e os empréstimos de curto prazo. Então você pega no ano de 2020, ela tinha aqui mais ou menos aqui 5 bilhões entre caixa e aplicações financeiras de curto prazo, e tinha 2 bi de empréstimos e financiamentos de curto prazo. Então ela tinha um saldo de 3 bi. Isso é o dinheiro que está no bolso, na carteira, aquele dinheiro que ele é responsável pelo pagamento das exigibilidades imediatas da empresa, né? E a gente percebe uma depreciação, né? Aqui era uma conta que em 2020 você tinha uma situação que sobrava dinheiro, e em 2024 você tem uma situação deficitária, né? É ruim. Você vê uma depreciação, né, bem forte. Isso aqui nada mais é do que uma consequência da variação pejorativa, ruim, que a empresa teve de necessidade de capital de giro próprio, né? Você pega que o volume de empréstimos de curto prazo saiu em 2020 de 2 bi e foi para 2024 em quase 5 bi, né? Então é relevante, eles têm aí praticamente quase 5 bilhões de empréstimos e financiamentos de curto prazo, né? E o caixa, ele diminuiu um pouco também, né? Você pega aqui, você teria aqui mais ou menos 4 bi, aqui você tem 2,8 bi. Então, se analisando o saldo de tesouraria da empresa, você vê que é uma empresa que olha que gráfico feio, né? Você tem uma situação superavitária, né, lá em 2020, uma situação deficitária em 2024, né? Que é isso, gente? Isso significa que a empresa está fazendo um esforço financeiro muito grande para cumprir os seus compromissos, tá? E que compromissos são esses? A gente já viu nos outros slides que é basicamente o grande pagamento de juros de dividendos, né, para simplificar, e grandes valores que estão sendo investidos no seu imobilizado da empresa. Então, assim, eu percebo, sem avaliar, assim, se eu não tivesse que avaliar, se eu não tivesse que ler nada sobre a CEMIG, se eu pegasse o balanço, eu ia perceber o quê?
que é uma empresa que está numa situação depreciativa das suas contas patrimoniais e que isso aconteceu em virtude dos pagamentos excessivos de dividendos e dos grandes investimentos que a empresa tem feito. Se isso é bom ou se isso é ruim, a gente só vai saber mais para frente, mas a gente percebe que é uma empresa que tem movimentações bruscas e que as contas patrimoniais nos últimos 5 anos não se comportaram da melhor forma possível, né? Isso é inconteste. E quando a gente fala do saldo de tesouraria, né, que a empresa ela tinha muito caixa em 2020, em 2024 ela está com caixa menor, aí enseja uma avaliação do endividamento da empresa, né? Olhando o endividamento da empresa, a gente percebe uma situação praticamente não alterou bastante, né? Então você pega aqui a dívida líquida em 2020 é de quase 10 bilhões, 9,9 bilhões, 10 bilhões, vai. A dívida líquida em 2024, 8,7 bilhões. Então, assim, a rigor, a dívida líquida ao longo desses 5 anos, ela diminuiu 1,3 bilhões de reais, né? Isso é legal, tá? Isso é legal. E aí, o que acontece? Aqui, para calcular a dívida líquida, eu pego o caixa, as aplicações financeiras que ela tem, e no passivo eu pego os empréstimos de curto prazo, os empréstimos de longo prazo, e só deduzo uma conta da outra que vai chegar nesse número aqui, né? O que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês o seguinte, é que a CEMIG, ao longo desses anos de 2020 para 2024, olha aqui, essa conta de empréstimos e financiamentos, ela em 2020 era 2 bi, em 2024 são 4,6 bi. Então ela deu uma pedalada, ela aumentou o seu endividamento em operações de curto prazo. Em paralelo, olha aqui, as operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo saíram de 13 bi e foram para 7 bi. Então ela fez uma troca aqui, ela fez um trade-off aqui, ela está tendo menos dívidas de longo prazo e está tendo mais dívidas de curto prazo. Não é eu que estou falando, não. Quem está falando é o balanço, é os números. E isso eu não considero legal. Então, embora a dívida tenha diminuído, né, embora o resultado financeiro ele tenha melhorado, o que a gente percebe é que houve uma alteração no perfil das dívidas dos empréstimos, privilegiando empréstimos de curto prazo em detrimento dos de longo prazo. E a gente percebe que as contas da CEMIG de ativos, né, de caixa e aplicações, houve uma ação deletéria, né, teve uma perda de qualidade, né? Se a gente for avaliar aquela questão, aquele indicador clássico que é dividir a dívida líquida pelo EBIT, a gente vai chegar numa situação, mas não ficaria preocupado, né? Esse gráfico aqui, essa tabela, ele mostra o quê? A relação de dívida líquida dividido pelo EBIT, ou seja, qual que é o esforço que a companhia faz para pagar a sua dívida, né? E aí você teria essa situação aqui dos indicadores, né? Oscilando aqui, chegou no pico de 7,3 e agora no ano de 2023 chegou em 1,04. Isso não seria preocupante, né? Então, ou seja, uma empresa que só do ponto de vista de indicador, quando você olha só o indicador, você ia falar assim, não, beleza, tá de boa, tá tranquilaço. É por isso que eu não gosto de indicador. Porque o indicador, às vezes, ele te dá uma informação que ela não é a verdadeira. Você tem que ir na minúcia da conta. O indicador, gente, me desculpa, mas o indicador é coisa de gente preguiçosa. Tá? Quem não quer avaliar o balanço, não tem tempo, às vezes, para avaliar o balanço. Né? Não tem tempo para avaliar o número. E, assim, eu acho que, no caso do endividamento da CEMIG, né? Houve uma diminuição ao longo desses anos, houve uma melhora do indicador, mas o perfil da dívida não está ok, não está legal, né? E a gente percebe que o caixa está sendo sacrificado, e isso não é legal, eu não gosto, né? É engraçado o seguinte, vocês devem estar pensando o seguinte, gente, todo site que eu vou, todo mundo fala bem da CEMIG. Esse cara é a única pessoa que eu conheço que está falando mal. Assim, não é que eu estou falando mal, eu estou fazendo a leitura do balanço e estou falando que é um balanço que nos últimos 5 anos ficou pior
E isso é decisão, isso é reflexo de decisões gerenciais. E analisar a CEMIG, quando a gente analisa a CEMIG à luz somente das informações do balanço patrimonial, a gente fica sem entender por que uma empresa que modificou tanto, que oscila tanto, que tem um comportamento tão errático, né? Gente, é simples. É simples. A CEMIG é uma empresa, né, que o principal acionista é o governo do estado de Minas Gerais, né? E aí, a cada governo que se muda, né, mudou o governo, muda o foco como o governante percebe qual deve ser a atuação da CEMIG e das demais estatais. No caso da CEMIG é a mesma coisa. Não obstante da análise que a gente fez ser de 2020 para cá, mas a gente já percebe que o comportamento é bem agressivo, né? Tu pega, esse aqui é o gráfico do controle acionário da CEMIG, né? 51% praticamente das ações ordinárias, né, é do governo do estado de Minas Gerais. Aí você tem mais 32% que é da FIA Dinâmica, 11% do BNDES e 5% é que está no mercado aí, é o outros, né? A FIA Dinâmica é do José João Abdala Filho, né? Um dos maiores investidores do mercado de ações do Brasil, né? Inclusive ele é conselheiro da empresa, né? Ele não era, né? Assim, se você for olhar toda a história dele, ele tem aplicações em diversas empresas, sempre na área de energia, né, da parte de utilities, e recentemente, há poucos anos agora, ele assumiu aí uma cadeira no conselho da CEMIG, né? Então já mostra uma preocupação que ele tem com a forma que a empresa vem sendo gerida, né? E a gente percebe, isso aqui é um corte maior, né? As análises financeiras eu fiz nos últimos 5 anos. Aqui você está pegando de 2018 para cá, então é um período maior, né? Já está pegando aí 2 anos a mais, né? E a gente percebe o quê? Olha só, o EBIT, né? O EBIT é, em termos monetários, né, crescente, em termos percentuais, crescente de 2018 para cá, né? O lucro líquido, né, também crescente, né, tanto em dinheiro quanto em percentual. A dívida líquida declinante, né, e os investimentos crescentes, né? Então você percebe o quê? Gente, isso aqui é uma modificação da forma como a empresa está sendo administrada. Ela está sendo administrada para maximizar o lucro, diminuir a dívida, né, melhorar os seus indicadores, né? O rating da CEMIG é duplo A, né? E investimentos pesados estão sendo feitos, né? Esse gráfico dos investimentos, ele ajuda a gente a entender um dos motivos que fez alterações nas contas patrimoniais de forma tão relevante, né? Olha só o lucro líquido da CEMIG de 2015 para 2024. Essa aqui é uma foto maior, né? É uma foto que pega não só o governo do Zema, mas pega outros governos, né, anteriores, né? E você percebe que, né, aqui esse gráfico é em bilhões, né? Olha que gráfico lindo, né? Você vê uma tendência, né? Uma tendência de inclinação positiva no lucro. O lucro está saindo lá em 2016 de 300 milhões, está batendo aí 6 bi em 2024, né? Então, uma empresa que está gerando um lucro absurdo, né? Um resultado muito bom. E isso é consequência de decisões de gestão, né? Olha os dividendos, né? Tirando os anos de 2018, que teve um fundo, né, um pagamento de dividendo muito pequeno, e o ano de 2014, que foi também atípico, né, quase 24%, você percebe que a empresa ela pagava em torno de 6, 7, né? Olha aqui, 8, 9, 6, 7, 8. Esse ano de 2024 tem uma previsão de quase 13 pontos percentuais de dividendos, e esses são dividendos relevantes, é um valor muito alto de dividendo, né? E isso é o quê? Gente, isso é a visão da gestão, né? Como o governo percebe a CEMIG, como o governo percebe as estatais hoje, né? É isso aqui, né? Vou até ler, vamos ler junto? Está falando aqui, realizar a venda de participações minoritárias e privatização de empresas estatais. Então, ou seja, o que você está vendo na CEMIG, a CEMIG hoje já está se livrando de tudo quanto é participação que ela tem minoritária, ela está vendendo tudo, né? Ela acabou de vender aqui esse ano
a Aliança Geração de Energia para a Vale, né? E isso para quê? Para fazer caixa. Fazer caixa para quê? Para investir naquilo que é o business dela e naquilo que ela pode controlar 100%, né? Então é isso. O objetivo é o quê? É reposicionar a intervenção do Estado na economia, reduzindo a participação do governo em atividades que podem ser melhor desempenhadas pela iniciativa privada. Então o governo hoje atual, ele quer o quê? Ele quer se livrar das estatais, né? Ele quer reduzir o corporativismo, acabar com os privilégios, né? Acabar com a corrupção ou diminuir, né? E aumentar a competitividade, melhorando o ambiente de negócio. Então a visão do governo é simplesmente essa. Ele quer um Estado mais enxuto, né? Com empresas estatais que se atenham só ao seu business e que em negócios que ele consiga fazer a gestão, né? E aqui você pega a questão, olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma planilha, isso aqui, gente, está tudo nas informações da CEMIG, tá? Eu não fui em site nenhum que não seja as informações oficiais da empresa, né? Olha só que legal. Isso aqui é o resultado consolidado das estatais que a CEMIG reporta, né? Aqui tem o governo da Anastasia, o governo do Pimentel e no governo do Zema. Então o que a gente percebe? Que o governo do Zema foi realmente um momento em que mudou tudo, né? Mudou tudo. Olha só aqui o resultado consolidado das estatais de Minas Gerais, né? Que no governo de Pimentel não batia nem 3 bi, agora o resultado está quase batendo 9, né? Então mostra o quê? Mostra a mão do gestor, a mão do controlador. E o governo Zema, ele realmente mudou a forma como a CEMIG trabalha. E isso é totalmente incontestável, né? Aí você pega esse último gráfico aqui, que é o gráfico da variação no valor de mercado da CEMIG, né? Você pega desde os tempos de Aécio Neves até hoje, né? Lá em 2011, né, as ações valiam 1,63 no governo de Aécio Neves, né? Aí depois teve a Anastasia, bateu 3,44, aí depois teve aqui o Pimentel, bateu 5, então, ou seja, de Aécio Neves para a Anastasia, mais ou menos constante. Agora, de Pimentel para o Zema, a empresa explodiu a nível de valor de mercado, né? E isso é interessante, né? E é incontestável que são os valores de mercado. Falar de CEMIG está sendo um grande desafio, sabe? É uma empresa muito complexa, muito complexa. Ela tem o fator técnico, ela tem um fator político, ela tem um fator gerencial, é uma empresa muito rica sob o ponto de vista de interfaces. E eu listei aqui 14 ou 15 itens que eu acho que é interessante vocês saberem, tá? Pontos positivos, pontos negativos, enfim, são pontos interessantes, né? Primeira coisa que agora com a nova gestão do governo Zema, que já está no segundo mandato, né, o foco é Minas Gerais. O foco é Minas Gerais. A CEMIG antes, ela tinha atividades em outras áreas, por exemplo, Rio de Janeiro com a Light, e hoje com o governo, né, Zema, o foco é Minas Gerais, né? E é uma empresa que tem se pautado para atuar em negócios regulados. Gente, a CEMIG em outros tempos, ela teve participações em empresas de concessão de rodovia. Tem base um negócio desse? Antigamente, acho que, se me falha a memória, Via Verde. Ela tinha participação em portos, como o Porto de Itaqui. Ela tinha participações em empresas de telecomunicações, como a Viasat e a Onixat, né? Então, ou seja, isso tudo eram negócios que não eram negócios da atividade fim. E a CEMIG, ela está saindo desses negócios, e ela está privilegiando os negócios regulados, né? Ela está privilegiando o crescimento orgânico da empresa, ela não está querendo crescer por aquisição, ela está crescendo de forma natural, aumentando a capacidade de produção, construindo novas usinas, novos parques eólicos, esse tipo de coisa, né? A prioridade hoje da CEMIG é a geração distribuída, né? Ela tem um projeto em Minas Gerais chamado Projeto Agro Minas Trifásico, né? Então, ou seja, a rede em Minas está substituindo toda a rede de monofásica para trifásico. Ela entende que o agro em Minas Gerais tem muito a crescer, e se o agro crescer, ela vai crescer, e os dois podem crescer de forma junta, né? Ela tem investimentos de 23 bilhões de reais até 2028. Então, é muito dinheiro a ser investido. Gente, será que isso não vai impactar nos dividendos? A gente viu que pode, né?
É uma empresa que tem ela tem inúmeras concessões. Essas concessões são todas elas estão no balanço patrimonial. E essas concessões, a CEMIG hoje ela só entra em novos leilões se tiver condições adequadas. Ela prefere não entrar do que entrar de qualquer jeito, e isso é muito legal. Isso mostra que é uma empresa estatal que tem que atender o público, o bem-estar geral, mas ela tem que ter saúde financeira. É uma empresa que tem alavancagem baixa, né? É uma empresa que tem saído de ativos complexos, né? É uma política da empresa, né? Por exemplo, a Light, ela foi embora da Light. O que a CEMIG tinha que ser sócia da Light? Só para perder dinheiro, né? Óbvio, né? E foi o que aconteceu, né? E é uma empresa que está fazendo programas relevantes de desinvestimento naquelas empresas, naqueles grupos, naquelas operações na qual ela não detém maioridade, né? A maior parte do controle acionário. Por exemplo, ela acabou de vender a Aliança para a Vale, né? Uma belíssima empresa, mas foi vendida para a Vale porque ela só tinha 45%, né? Então, teoricamente, quem mandava na Aliança é a Vale, né? Então, ela preferiu vender, sair da operação da Aliança, né? E focar nos seus ativos, na qual ela tem a maior parte do controle acionário e onde ela pode realmente estabelecer as regras, né? É uma empresa que está buscando a diversificação do negócio, mas é aquela história, dentro da questão da distribuição, da geração, né? E da transmissão, né? E nos últimos anos é notório que houve um choque de administração. Gente, hoje a própria diretoria da CEMIG, ela é contratada com headhunter, né? Então, assim, não existe indicação política. As contratações, elas são feitas de forma profissional, né? É uma empresa que ela está classificada, ela era classificada com AA, agora foi com AAA, né, nível de risco. Ela é listada na B3 nos Estados Unidos, ou seja, ela tem que preencher uma série de pré-requisitos da legislação dos Estados Unidos, e isso é bom para o pequeno investidor, né? Ela tem uma performance financeira adequada, mas tem alguns problemas, alguns pontos de atenção, né? E é uma empresa que ela é muito beneficiada pelo reajuste tarifário. Gente, ela consegue reajustar os seus preços a um valor maior do que da inflação. Pega o reajuste de 2024, foi quase 8%. Né? Isso foi maior que os índices inflacionários dos últimos 12 meses. E aí, se tu vai ver a nota técnica que justifica o aumento do reajuste tarifário da CEMIG para 2024, são 75 páginas. É muito difícil de entender, né? E isso tudo vai caminhar em quê? Vai caminhar nos dividendos, né? E agora eu vou contar o segredo da CEMIG. Por que ela tem pago tão bons dividendos? Tem algum segredo? Não tem. Aliás, tem. O segredo é gestão. É fazer o simples, fazer o básico. E isso que a CEMIG tem feito. Ela tem focado no negócio dela, vendendo negócios na qual ela tem participação minoritária, vendendo negócios não regulados, focando na distribuição, na geração, na transmissão. A CEMIG tem tido 15% de lucro líquido nos últimos anos. E metade disso vai virar dividendos. O maior acionista da CEMIG é o governo, que é ávido por dividendos. Então não tem segredo. O segredo é a empresa está dando lucro, ela divide o seu lucro e esse lucro está explodindo, está nesse nível tão alto porque ela está sendo bem administrada. Mas tudo pode mudar. Amanhã pode vir um outro governo que coloca outro foco, outra forma de ver o negócio. Não estou falando que isso é bom ou que isso é errado. Estou falando de uma forma de gerenciar, de uma forma de fazer a gestão da empresa. E como ela é uma empresa estatal, ela fica muito sujeita aos governos estaduais, né? A forma como os governantes veem a empresa. Mas a pergunta que fica é, esses dividendos são sustentáveis? Nos próximos anos, a gente pode esperar dividendos de 13, 14, dividendos de 2 dígitos, acima de 10%? Eu acho que não. A gente viu que o caixa da CEMIG, ele foi depreciado ao longo dos anos para custear esses dividendos e para custear um plano de investimentos muito ambicioso, que é necessário. Então a CEMIG ela vai ter que estabelecer o ponto de equilíbrio entre pagar investimento e pagar os seus dividendos. Qual que é o ponto de equilíbrio entre dividendos e investimentos? Isso vai acontecer em 2025, com certeza. Eu não percebo a CEMIG hoje como uma oportunidade de investimento. Por quê? Porque ela está no topo histórico e porque fatalmente
os dividendos vão diminuir em 2025. E se isso diminuir, vai ocorrer uma fuga de investidores e provavelmente a gente vai ter uma CEMIG andando de lado nos próximos anos. Isso é verdade? Não, gente, essa é a minha leitura. Eu entendo que ela está no topo histórico, eu entendo que ela está pagando, ela tende a pagar menos dividendos e isso vai fazer com que a empresa ande de lado. Eu preciso vender as ações da CEMIG? Eu entendo que não. Eu entendo que não é opção de compra no momento, mas não é opção de venda. É o manter para ver o que vai acontecer. Define um preço de saída e siga em frente. Mas é uma excelente empresa e é muito bom a gente ver que mesmo uma empresa estatal pode ser bem administrada e pode gerar bons lucros. Isso é muito bom, ok? Não sei se eu ajudei, não sei se eu atrapalhei, mas eu acho que eu trouxe uma visão diferente. O meu objetivo é não falar só de indicadores fundamentalistas, é falar um pouco do negócio. E eu acho que eu consegui ajudar. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.